No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo peso de porta que é muito fácil de fazer. Você só vai pegar um pedaço de tecido medindo 31 centímetros de altura e 44 de comprimento. Vou pegar aqui uma das laterais e vou dobrar uma vez e dobro novamente para poder estar fazendo a bainha. Alfineto para poder facilitar na hora da costura, tá bom? E vou passar uma costura aqui. Depois de costurado, eu vou dobrar essa lateral pelo avesso desse jeito e vou passar uma costura aqui na lateral, prendendo essas duas pontas, tá? E cortei também um círculo com a mesma circunferência de um CD, que é de 12 centímetros. Aqui eu cortei pouca coisa maior para colocar no fundo do peso de porta. Esse tecido é o veludo, mas você pode estar usando o feltro também. Para costurar, você pode estar usando a linha da mesma cor do tecido ou um tom parecido, tá? Como esse tecido é vermelho com bolinha preta, eu estou usando a linha vermelha, mas eu podia também estar usando a linha preta para combinar. Fiz a costura em zigue-zague, que nem você pode ver aqui, mas se você não quiser, você pode estar fazendo a reta. Depois de costurar da parte de cima, agora eu venho para a lateral. Eu uni essas duas pontas pelo avesso e fiz uma costura reta, dando um retrocesso no começo e no final. Então, quando você for fazer, não esqueça do retrocesso, tá? Toda vez que você for costurar. Aí, eu fiz uma costura reta, depois que eu terminei, eu fui fazer uma zigue-zague para poder fazer o acabamento. Mas é opcional, tá bom? Depois de costurado, ele ficou assim, tanto a parte de cima como na lateral, e viro para poder agora costurar na parte de baixo. Para fazer essa parte de baixo é muito fácil. Você só vai começar dando um nó aqui na lateral e depois você vai fazer um alinhavo ao redor desse círculo todo, desse jeito que eu estou fazendo. Eu sempre gosto de terminar o alinhavo embaixo do primeiro nó que eu dei, para começar. Então, eu puxei a linha para unir esse círculo e ficar bem apertadinho. Uni, puxei a linha e finalizei dando 3 nó. Ele ficou assim, aí eu desvirei para poder costurar aquele círculo que eu cortei no tecido de veludo. Mas se você não tiver o tecido de veludo, você pode estar fazendo no feltro ou até em um tecido um pouco mais grossinho. Como ele vai ficar na parte de baixo, então não vai dar para perceber ele no fundo. Peguei o círculo, dobrei ao meio e dobrei novamente, só para marcar o meio aqui do círculo, para facilitar na hora que for costurar, colocar meio com meio da costura. Depois que eu olhei certinho como ia ficar, aí eu peguei os alfinetes e comecei a alfinetar as laterais para poder o círculo não sair do lugar na hora que eu fosse costurar. Aí eu coloquei esse círculo com esses alfinetes para dentro, desse jeito que eu estou te mostrando, porque assim fica mais fácil para costurar e o círculo não fica torto. Coloquei o pé calcador rente com a lateral do círculo e costurei na zigue-zague. Sempre olhei ao redor do tecido para poder não prender na parte de baixo e costurar errado. Então, você vai olhando e vai acertando direitinho para poder não costurar torto, tá? E nem essa parte de cima ficar preso na parte de baixo. Então, depois que eu terminei, fui com cuidado, tirei os alfinetes e desvirei certinho. Olha como ficou o acabamento. O zigue-zague na parte de fora e na parte de dentro também. Aqui na parte de dentro, eu continuei usando o vermelho e troquei a linha de cima pela preta, para poder ficar da mesma cor do círculo. E o saquinho de tecido já está pronto, só falta agora colocar o meu peso, que eu fiz em 2 sacolas. Eu fiz com areia e um pouco de brita, coloquei aqui dentro, acertei direitinho aqui as laterais para poder ficar bem encaixadinho. Se por acaso o seu peso não completar o volume do saquinho, complete com enchimento, tá bom? Ou então coloca um peso maior. Acertei aqui direitinho e amarrei dando 2 voltas com essa corda de sisal, mas você pode estar amarrando com qualquer cordinha que você tiver, tá bom?
Eu colei a sobra da corda, uma em cada lateral, e depois eu dei alguns pontinhos nessa corda com a linha invisível para não ficar mostrando. Ou então você pode estar costurando para ficar firme com a linha de nylon, tá? Eu sempre gosto de dar os pontinhos para poder a corda não ficar solta, então colado e costurado vai ser difícil de soltar. Se você quiser, você pode estar fazendo uma flor de fuxico e colocar aqui na frente, que nem eu fiz. E também você pode estar fazendo um pouco mais alto, que nem esse preto que eu fiz, com 35 centímetros de altura. Coloquei o peso dentro e completei com enchimento. E para decorar, você pode estar usando florzinhas de fuxico, que nem eu fiz esse, florzinha de bordado inglês ou até mesmo de fita, o que você tiver. O importante é você fazer e decorar. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Deixe o seu gostei aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for.